Então, boa noite aqui a quem, e bom dia ou boa tarde, dependendo das pessoas que nos acompanham aqui de modo assíncrono. Iniciamos aqui a aula desta semana. Então, na última, havíamos tratado sobre tema e objeto. Lembrem, um recorte, o objeto é um recorte de algo, ou melhor, o objeto é um recorte, um fragmento da realidade que nós tomamos para observar o seu funcionamento, suas características, a sua relação com o todo, assim como seus desdobramentos. Ou seja, a gente tenta prever o que vai acontecer dentro e com aquele fenômeno. Nesse processo, na última aula aí já gravada que está lá, que eu disponibilizei um fragmento de uma aula de outra turma, então eu entendi que aquela parte do conteúdo seria, e é, melhor dizendo, útil aqui para nós. Eu falei sobre problema e hipótese, assim como de objetivos. E eu vou tentar reforçar agora de modo ao vivo, para que vocês possam aí tirar suas dúvidas, a gente levantar algumas questões. E aí, com isso, a gente termina esse primeiro terço das nossas atividades, que estão ali relacionados a conceitos, a parte mais densa, mais teórica da nossa disciplina. E a gente continua aqui lá com o capítulo 6. A gente não coloquei outro capítulo de leitura porque a gente segue ainda tratando ali de tema, objeto, problema, hipótese e objetivos. Lembrando que o livro que eu disponibilizei lá, ele, para quem tiver ali uma curiosidade, estiver intrigado, pode ir avançando em outros capítulos. Pois bem, deixa eu abrir aqui novamente a nossa área de chat. Então, a lógica, a estrutura dos projetos de pesquisa, que uma vez realizados, eles vão produzir um conhecimento, um saber sobre a realidade, apresentam a seguinte estrutura, que eu vou reproduzir aqui. Na nossa área de conversa. Então, estrutura do projeto científico. Sempre se parte de um tema. Então, todo projeto científico, como a gente viu, tem um tema, um assunto geral. Há também um objeto, que é um recorte, tanto no tempo quanto no espaço, como a gente viu. Um recorte temporal e espacial do tema, que é como se fosse aquilo que a gente toma em mãos para estudar. A gente acompanhou, dada a gravação da última aula, que há também, e agora onde eu vou me deter um pouco mais, uma problemática. Ou seja, a questão central a ser desvendada. Percebam aqui, pessoal, que a palavra desvendar já revela um pouco do que é produzir um conhecimento, o que é entender a realidade. Você tem um véu, uma venda, e aí você desvenda. Então, aquilo que estava encoberto, aquilo que não estava claro e nítido, que a gente não entendia muito o funcionamento e os porquês, agora é uma imagem límpida na nossa frente. Então, a ciência e o conhecimento científico tiram aquele senso comum que embaça a nossa visão e nos permite uma compreensão melhor ordenada e organizada
dos fatos e fenômenos sociais, naturais, que estão ao nosso redor. Por isso, a problemática, ela é composta, ou vamos assim dizer, ela tem no seu cerne, no seu centro, uma pergunta. Uma pergunta central. Então, toda problemática, ela vai ter uma pergunta. E a pesquisa científica, ela vai ser construída para responder a essa pergunta. E lembrando aqui que a pergunta é sempre feita em relação ao objeto. Então, a gente quer saber algo do objeto. A gente quer entender alguma das suas características, dimensões, comportamentos. Então, a pergunta sempre tem uma relação direta com o objeto. Vou colocar aqui. Objeto, ou melhor, pergunta, ela sempre vai ser, portanto, endereçada ao objeto. A gente está sempre perguntando algo a alguém, a alguma coisa. Então, lembre, às vezes eu acompanho alguns trabalhos que a pergunta ela passa de leve próximo ao objeto, mas não se centra nele. Vamos imaginar aqui um exemplo. A gente quer entender os mecanismos de funcionamento do mercado de trabalho. Esse é o nosso objeto, o mercado de trabalho em Linhares e tal. 2021, ligados aí ao setor de serviços. Aí a gente tem um objeto, mas o que você quer saber? O que nós queremos saber dele? Uma pergunta poderia ser feita. Qual o setor de serviços recuperou-se ou vem em recuperação mais rápido no período agora de transição para o controle da pandemia? Nossa, reparem, nós temos aqui uma pergunta endereçada ao objeto. Então, se nós não tivermos antes identificado o tema, construído o objeto, não teríamos para quem fazer essa pergunta. Então, esse é um ponto bastante central, pessoal, que deve ser observado na elaboração de projetos. E quando vocês entenderem melhor, não é a palavra, quando vocês se debruçarem conforme o tempo sobre a produção do conhecimento científico, vocês vão perceber quanto central é fazer uma boa pergunta. Então, quais seriam as características de uma boa pergunta científica? Então, vamos aqui às características da pergunta científica. Ela deve ser, antes de tudo, objetiva. Ou seja, não é um enunciado de 10 linhas, ela não pode ter ali muita firula, vamos assim dizer. Ela tem que ser central. Qual o setor de serviços apresenta melhor desempenho no período pós-pandemia? Não há dúvida quanto ao que você quer saber. Reparem, não há margem para interpretações subjetivas. Ou seja, subjetivas de cada um. Não. Independente de quem possa ler, ter contato
com este projeto vai saber o que se quer com ele. Então, uma pergunta científica, ela tem que sempre ser objetiva. Joinha. Outra característica central, pessoal, ela tem que ser compreensível. Tem que ser utilizada ali uma linguagem que dentro daquele campo, dentro daquele paradigma científico, ela possa ser entendida por qualquer um de seus membros, de seus participantes e de suas participantes. Então, notem o aspecto central de construir, de pensar bem nas palavras. Olha, essa palavra realmente reflete o que eu estou pensando? Quando eu leio esta pergunta, eu entendo o que eu quero com ela? Então, isso é central. Aquela questão precisa ser compreendido por todos e todas, pessoal. Isso é muito importante mesmo. Ela, além disso, objetiva, compreensível, ela precisa ter também um aspecto, como que eu posso dizer isso de uma forma mais clara? Ela tem que ter fundamento na realidade. Ela tem que ser respondível. Ou seja, a gente tem que ter condições, ferramentas para responder esta pergunta. Ela tem que ser... A gente pode querer saber, por exemplo, os mecanismos que levam à ficção nuclear, ou seja, que quebram um átomo, quebram o núcleo do átomo e libera a energia. Se a gente não houver meios, se nós não tivermos modos, maneiras de responder, essa pergunta ela perde sentido. Porque a gente não vai ter como alcançar o conhecimento que se pretende produzir a partir dela. Então, notem, ela precisa ser objetiva, respondível, solucionável, a gente poderia dizer tranquilamente como um sinônimo. Então, este é um aspecto bastante importante, pessoal. Agora, vou comentar um pouco sobre o aspecto prático da construção de uma boa parte de uma problemática de pesquisa. Quando a gente escreve ali tema, a gente não coloca ali só uma frase. E notem, isso é bem importante, pessoal. A gente desenvolve, a gente coloca, o tema, eu estou tratando aqui sobre o mercado de trabalho, a gente pode entender o mercado de trabalho como sendo isto ou aquilo. No Brasil, o mercado de trabalho, ele se divide em tantas categorias, sabe? A gente vai apresentando informações, a gente vai meio que traçando ali um grande pano de fundo para o nosso objeto. Depois, na página seguinte, a gente vai lá no nosso objeto. Diante dessa realidade, nós pretendemos estudar o mercado de trabalho em Linhares por conta disso, e a gente apresenta as justificativas.
Por que nós fizemos essa escolha? Por que estudamos esta cidade e não aquela? Esta região e não outra? No período de tempo de 2019 até final de 2021, por conta daquilo e daquilo outro. Então, a gente vai explicando por que tomamos certas escolhas. Então, notem, escrevi o tema, escrevi o objeto. Agora, a gente escreve o problema, a problemática. Então, não é só colocar ali uma pergunta, e pode parecer redundante, mas é preciso lembrar, interrogativa. Então, toda questão, toda problemática ali, quando vai apresentar a pergunta, ela tem que sempre ser interrogativa. Não é uma afirmação, não é uma opinião que é trazida, pessoal. Lembrem que eu já comentei em outros momentos, uma pesquisa científica não existe para reforçar uma opinião sobre a realidade. Uma pesquisa científica, ela surge para alargar o conhecimento que nós temos sobre o mundo. Então, a gente tem que sempre fazer uma questão. Só que não basta colocar ali problemática e uma perguntinha ali de 2 linhas. Não. A gente tem que ir explicando em 1, 2, 3 parágrafos. Por que a gente está fazendo esta pergunta? Então, a gente tem que explicar os porquês da pergunta. E mostrando, olha, diante de um cenário de recessão econômica, onde o consumo das famílias diminui, e isso é percebido, aí a gente traz um dado. De acordo com o último levantamento da Associação Brasileira de Economia Doméstica, o poder de compra das famílias diminuiu 30%, levando em consideração que a maior parte da economia brasileira está centrada na oferta de serviços, faz sentido, torna-se interessante, relevante entendermos como no cenário de controle da pandemia, este setor, ou o setor de serviços, reage a essa situação. E aí a gente lança a nossa pergunta. Percebam que a gente vai construindo um cenário, vai explicando em que mundo e por que a gente está fazendo essa pergunta. Eu já encontrei trabalhos de conclusão, por exemplo, pessoal. Trabalhos não, mas projetos, aonde a parte da problemática, do problema, tinha apenas uma perguntinha. Assim. Imagina, você tem um objeto, e se alguém que faz uma problemática só com uma pergunta, certamente não fez um objeto lá muito desenvolvido. Então, você tem um objeto mais ou menos ali, e depois uma pergunta solta. Falta conexão, por isso a gente tem que construir todo um cenário que explique o porquê desta pergunta. Que a gente conte qual é a inquietação que nos levou a fazer este questionamento. Que contexto está ali desenvolvido, apresentado para nós, que faz sentido essa interrogação?
Certo? Conseguiram compreender, pessoal, o que é a parte da problemática de uma pesquisa? Até agora sim, professor. Sim, professor. Maravilha, Larissa. Obrigado, Luiz, Wendel. Sim, tá de boa. Paola, Lívia. Então, vamos imaginar aqui uma pesquisa que causou bastante expectativa e ansiedade em meados de 2020. A pesquisa para a vacina do Covid. Qual era a pergunta central? Como anular o vírus? Essa era a pergunta. Então, a gente tem que entender, olha, como evitar, como fazer com que esse, evitar não é a palavra, mas como fazer com que esse vírus ele não se desenvolva no organismo humano. Então, notem que, a gente pode perceber, de certo modo, a gente pode perceber aqui um recorte. Em todos os organismos vivos? Não. Desde que existe humanidade? Não. Na humanidade presente e nos seres humanos, não nos pets, por exemplo, nos animais domésticos. Então, a gente sempre tem que ter assim, bastante lucidez na hora da gente pensar as nossas perguntas. E aí, a gente avança mais um passinho. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Certo. Mais um passinho na nossa estrutura de um projeto científico, que é agora a hipótese, ou são as hipóteses. Acredito, eu aposto que vocês já ouviram essa expressão, não, isso aí é só uma hipótese, não tenho certeza. Acho que aconteceu dessa forma, é a hipótese que eu acredito. Notem, a hipótese é uma resposta. Então, há uma hipótese que determinado acidente ocorreu por conta um acidente de avião ocorreu, há uma hipótese que ele ocorreu por conta que houve uma falha no motor direito. É uma resposta certeira, definitiva, verdadeira? Não, é uma hipótese. Mas é uma resposta. Então, ela é uma resposta provável para uma determinada pergunta. Então, a gente já tem aqui o conceito de hipótese. Uma resposta provável da uma resposta provável da pergunta. Então, a hipótese e a problemática estão entrelaçadas como uma teia, pessoal. Elas estão entrelaçadas. Só há uma resposta provável, provisória, se há uma pergunta. Então, vamos aqui. Problemática e hipótese são, ou melhor,
intimamente relacionadas. Para toda pergunta científica, há de existir uma hipótese. Vamos pensar lá no início do coronavírus, quando ainda se sabia muito pouco. Se pensava, como surgiu este vírus? Uma pergunta, capaz de ser respondida, clara, objetiva. Como surgiu o vírus? Sabe, não há espaço para interpretação. Qual era a hipótese? Surgiu a partir do consumo de, vamos dizer, animais que haviam tido contato com uma espécie de morcego. Era uma resposta completamente inquestionável? Não. Mas era uma hipótese que, ao longo do desenvolvimento de uma pesquisa, seria confirmada ou descartada. Então, para que serve a pesquisa? Para confirmar ou descartar a hipótese. Então, ao final do estudo, científico, as hipóteses serão confirmadas ou descartadas. E aqui é um ponto que eu gostaria de salientar, pessoal. O sucesso de uma pesquisa científica não está relacionado com confirmar aquela hipótese. Fazer de tudo, manipular as informações, deturpar os dados, para no final a gente ter a nossa hipótese confirmada, não é fazer ciência. Se no final a nossa hipótese, ou seja, aquela resposta que provisoriamente nós acreditávamos que podia ser correta, não era, não tem nenhum problema. É da dinâmica da ciência. É uma grandeza intelectual reconhecer que os dados oferecidos pela realidade e tratados por nós não confirmaram os entendimentos iniciais que nós tínhamos. Então, isso é importante. Isso não diminui uma pesquisa. O que diminui uma pesquisa, e eu diria até a invalida, é manipular as informações, deixar de pesquisar uma certa parte das pessoas, dos dados, não levar em consideração determinadas informações só para que a nossa hipótese se confirme. Isso não se faz. Isso não é ciência. Então, a gente deve, ao final da pesquisa, poder dizer, olha, a hipótese inicial que nós tínhamos por esta e esta razão se confirmaram, ou pela aquela e aquela outra tornaram a hipótese inválida, ou até mesmo parcialmente válida. A gente descobre que parte da resposta era a verdade, mas a outra não. Então, a gente deve ter sempre isso em mente. A hipótese é meio que uma bússola, um norte, que a gente vai tentar encontrar.
vai tentar confirmar. Mas a gente não deve colocar tudo em risco para isso. Então, este é um entendimento bastante importante, pessoal, que a gente deve ter da construção de boas hipóteses científicas. E assim como, já que ela tem uma relação próxima com a problemática, as características das hipóteses. Tá? Ela tem que ser objetiva e provável também. Provável quer dizer que tem que haver uma chance dessa resposta ser verdadeira. A gente não pode elaborar uma hipótese que já de cara a gente pode descartar. Não, tem que haver uma chance, nem que seja uma pequena chance, que ao final do estudo aquela hipótese seja possível. Ela tem que ser provável. Então, e a gente pode até pensar o sentido do provável, que ela tem que ser provada também. Nós temos que provar que ela é certa ou errada. Então, pensar sempre nessas características e no que é uma hipótese. E esse conceito de hipótese, ele, como a gente bem sabe, pode ser utilizado em vários momentos da nossa vida. A gente está falando com uma pessoa, olha, isso é uma hipótese que eu não descarto. Ou seja, é uma resposta que a gente pode considerar como possivelmente verdadeira. Lembrando aqui, nunca é demais, que quando a gente está falando de verdade, não é uma verdade absoluta, né, pessoal? É uma verdade aproximada. Então, porque se fosse um conhecimento absoluto, não era ciência, era fé. Então, a gente começa a entender esta relação intrincada, cruzada, entre problema e hipótese. Mas Amanda vai nos perguntar aqui, ok, Antônio, mas me diga, como é que eu vou elaborar? De onde eu vou tirar uma hipótese se eu ainda não pesquisei? Se eu não realizei esse estudo? Eu vou responder a Amanda, olha, existem algumas fontes de hipótese. É o que a gente vai ver agora. Fontes hipóteses. Que são basicamente 3. Não há aqui uma ordem de qual é a melhor ou a pior, são 3, basicamente. Uma delas são as experiências acadêmicas e profissionais. Imagine, de como que a gente vai ter uma resposta, uma base, através dos materiais que nós já estudamos aqui ao longo. Claro que vocês estão no início, mas imaginem fazendo isso no trabalho de conclusão, lá no final do curso. Então, ao longo das disciplinas que foram cursadas, das leituras feitas, dos estágios e dos trabalhos realizados,
ou do trabalho real e concreto aqui, que cada um possua. Então, dessas vivências, dessas experiências reais, concretas, do cotidiano, podem surgir intuições, ideias. Alguns diriam insights, palavra americanizada, mas que é isso, uma ideia, um brilho, uma intuição que vai orientar a cada uma de nós uma possível resposta. Então, daí a gente tem alguma fonte de hipótese, de onde a gente vai tirar esta resposta provisória e provável. Há também uma segunda possibilidade, que são estudos na área de conhecimento em pesquisa. Então, você está pesquisando ali, existe uma série de estudos que já foram realizados. Ninguém hoje vai pesquisar algo que outra pessoa, pelo menos, não tenha mencionado em outra pesquisa. Então, todo o conhecimento que já foi acumulado naquela área de estudo ali, em destaque por nós, pode servir de fonte de hipótese. Então, notem, pessoal, por isso ler e acumular este conhecimento e desenvolvê-lo, refletir, é importante para que nós tenhamos possibilidades de elaborar hipótese com base em estudos anteriores. Imagina, você está lendo algo que aconteceu em Campo Grande. Opa, se naquela pesquisa lá eles encontraram determinado resultado, na nossa realidade aqui, que tem aspectos semelhantes, será que não pode ser encontrado o mesmo resultado? Com pequenas variações? Como que essa resposta surge? Como que essa hipótese se apresenta a nós? Porque a gente leu, porque a gente tomou conhecimento. Então, quanto maior for, ou melhor, quanto maiores forem as nossas leituras, condições reais de elaborar boas hipóteses vão se apresentar. Então, não estou com nenhuma ideia, mas o quanto a gente já leu sobre esse assunto? O quanto a gente já se informou, sabe, sobre determinada área? Então, isso vai influenciar muito na elaboração das nossas hipóteses. E há uma terceira, que são analogias com outras áreas do conhecimento. Análogo quer dizer semelhante, parecido. Então, semelhanças com outras áreas do conhecimento. Aqui, eu imagino que ninguém tenha outra graduação, eu suponho. Eu tenho esta hipótese. Pela idade média da turma, pelo conhecimento que eu tenho aqui dos e das estudantes. Mas imagine que alguém aqui se debruça sobre um conhecimento em outra área, por exemplo, a física.
talvez uma ideia, um conceito, uma teoria em outra área do conhecimento possa ser aplicada aqui na administração. Possa nos dar um brilho sobre como responder a nossa pergunta. Não é algo impossível, improvável. Vou dar um exemplo. Eu venho das ciências sociais, da sociologia. E a sociologia e a antropologia, que são ciências sociais, elas têm um conceito chamado de cultura. Cultura. Que vai procurar explicar como que valores, costumes, tradições, ideias formam a visão de mundo das pessoas, das sociedades. Cultura. De onde as ciências sociais pegaram emprestado, tomaram por analogia este conceito? Das ciências biológicas, da botânica, principalmente. Cultura. Cultura do café, cultura da cana-de-açúcar, cultura do algodão. Notem, algo que é cultivado, cuidado, se planta, se desenvolve a partir do momento que se cuida, se reproduz, como os valores, os costumes e as tradições. Então, foi pego de analogia de outra área do conhecimento, este conceito, e foi aplicado dentro das ciências humanas. Então, se vocês se interessam, às vezes têm contato, ou mesmo leem, estudam outros saberes, ou melhor, outras áreas do conhecimento, pode ser uma fonte para ter ideias para a resposta aqui da nossa hipótese. Joia, pessoal? Compreendido o que é a hipótese e a sua relação com a problemática e de onde nós podemos tirar essas possíveis, prováveis e objetivas respostas? Confirmamos ou não confirmamos? Larissa, Júlia, Wendel, Luana, Lívia, todo mundo aí dando o seu ok, Luiz também, maravilha, Késia, Paola também, Eduardo, maravilha, Larissa. Vamos agora ao terceiro ponto. Aqui, Daniel, Wendel, do nosso processinho aqui, que são os objetivos. Os objetivos de uma pesquisa científica é que vão definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, a gente vai dizer o que a gente quer com essa pesquisa. O que nós almejamos explicar. Então, o objetivo principal, o objetivo geral, então vocês vão encontrar sempre objetivo geral, objetivo principal. Sempre será explicar alguma coisa. Explicar o que é ou explicar como funciona ou se relaciona determinado fato ou fenômeno. Sempre as pesquisas terão um objetivo principal, que será explicar algo. Como que a gente vai saber se a pesquisa teve sucesso? Se a pessoa, ao terminar de ler o trabalho, ela entende que ali há uma explicação. Então, os objetivos servem para que a gente possa medir resultados. Ter certeza que os objetivos foram alcançados ou não. Além disso, pessoal,
nós vamos ter objetivos secundários, que vão ser ações. Ações desenvolvidas para se alcançar este resultado. Então, se o objetivo principal de uma pesquisa é explicar algo, para a gente alcançar essa explicação, a gente vai ter que subir certos degraus. Cada degrau, até chegar no topo, que é a explicação, são outras pequenas ações. Por exemplo, identificar, algo, mapear, coletar, catalogar, rastrear, entrevistar. Ou seja, na medida que cada um desses e muitas outras ações são desenvolvidas, nós nos aproximamos do objetivo principal, que é explicar. Os objetivos, sem dúvidas, é a parte mais simples, vamos assim dizer, de um projeto. Quantos são, ou quantos devem ter, quantos forem necessários para que a gente possa alcançar o que a gente quer. Imagino que não vão existir 20 objetivos secundários, mas também creio que não vai existir um ou dois só. Geralmente a gente tem degraus bastante... uma quantidade razoável de degraus para serem percorridos. E aí, no trabalho, na escrita, a gente só elenca, identificar tal objetivo principal, explicar tal e qual fenômeno. Objetivos secundários, identificar isso, mapear aquilo, elencar. Os objetivos dentro da escrita formal de um projeto é a única parte que a gente pode fazer em tópicos. E é até esperado para facilitar a verificação se aquele objetivo, se aquela promessa foi cumprida ou não. Pois bem, pessoal, vamos aqui a fazer o nosso segundo trabalho da disciplina. Então, coloquem lá no grupo, depois alguém copia aquilo que eu colocar na nossa área, coloquem, lembrem, cobrem os colegas. Então, vamos aqui para a nossa segunda. Não se preocupem, que eu ainda não consertei as notas, tem gente que está com uma nota diferente, vai ser tudo feito, pessoal, mas calma, que eu sou um só, e são muitos os e as estudantes, mas tudo ficará certinho ao seu tempo. Importante, mais do que eu costumo dizer, a velocidade é o sentido. Então, atividade número 2 da disciplina. Valor. 2 pontos. Aquela primeira que valia 3, a gente já alcança 5, metade da pontuação da disciplina. O que é para ser feito? Elaborar um esboço de projeto científico na área da administração.
Com base no que vocês já começaram a ver, ouvir, o que vocês pensam, curiosidades. Um trabalho assim, para que a gente possa colocar no papel, refletir um pouquinho sobre o que a gente vem já estudando há 3, 4 semanas. Em grupo, até 5 pessoas. E vai funcionar no mesmo esquema. Um só me manda, como a gente fez o primeiro. Em PDF, aí eu abro, mando de volta, registro a nota. O mesmo 6, Wendel. 6 é muita gente, Wendel. 6 é muita gente. 5 pessoas. 5 pessoas. Senão, 6 dá para fazer 2 de 3. Não, 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 não. Aí fica muito, fica muito. Vamos lá, então. Tá bom. Só essa vez, então. Mas para o próximo trabalho, já vejam quem serão os trios. Só para não dizer que sou intransigente, pessoal. Eu que agradeço e amo vocês, José. Então, vamos lá. O que deve ser feito? Colocar ali no trabalho, na área da administração, pensar em um tema e desenvolver um tema, um objeto, uma problemática, uma hipótese, e aí, dentro dos objetivos, um objetivo que se tem sempre geral e 3 secundários. Precisa ser uma folha para cada uma dessas partes? Não. Nesse momento, não. O importante é a gente pensar e colocar em prática o que a gente está vendo aqui. Então, tema, ali em negrito, no início da folha, aí desenvolve o tema, objeto, e assim adiante, pessoal. Então, não vou dar aqui limite de tamanho, mas não façam uma página e também não 20, né? Então, ali o suficiente para que vocês possam explicar o tema, o suficiente para que vocês possam explicar o tema, desenvolver o objeto, apresentar uma problemática e hipótese e elencar ali alguns objetivos. Para que eu possa identificar se, de modo geral, conseguimos alcançar aí a contento que era esperado. A data de entrega fica para o dia 30. Pode ser, pessoal? 30 de setembro. Entrega entrega 30/9. No mesmo esquema de tempo, horário, como a estrutura organizacional do trabalho, tal como o primeiro. Alguma dúvida, questão? Hoje fomos até um pouco mais tarde. Késia, por favor. Tá, Késia, tá bom. Mas, ó, pessoal, tô falando sério, para o próximo trabalho, já se organizem aí em grupos de 3, 4, ou se organizem aí,
chamam outros colegas para fazer aí que vocês não conversam muito, para fazer com 5 e tal. Então, pessoal, hoje fomos até mais tarde. Ai, ai. Então, hoje fomos um pouco mais tarde, porque começamos um pouco mais tarde, mas tratamos de tudo. Semana que vem, então, não há aula efetiva, porque é só a prova. E assim a gente avança. Foi uma satisfação e um prazer, como sempre, ter aqui contato com vocês e agradeço sempre a compreensão que vocês têm comigo. Assim a gente avança na nossa compreensão do mundo da ciência, no mundo científico, sempre tentando colocar aqui em prática os conceitos e as ideias. Vocês são terríveis, e no bom sentido aqui, para a arte do convencimento. Pois então, maiores notícias aí, deixa eu só encerrar aqui a gravação, senão vai ficar muito grande o nosso vídeo.